prontos para mais uma aula de geografia? O tema da aula de hoje é fuso horários. Nós vamos entender um pouquinho por que existem os fuso horários, qual a importância deles e até no final nós vamos fazer algumas atividades para você aprender de verdade esse conteúdo que você não pode ter dúvida. Por quê? É um conteúdo que cai em prova, cai em vestibular. Então é importante não só para você aí que está no ensino fundamental, mas para quem está no ensino médio também. Tá? Então, presta atenção, vamos entender essa dinâmica dos fuso horários. É um tema muito importante para todo mundo aí, tá legal? Então, primeiro de tudo, por que existem os fuso horários? Tá? E o que são os fuso horários? Vamos ver essa animação aqui, olha só. Uma animação aqui que está representando qual movimento da Terra? O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. Tá? Esse movimento de rotação faz com que uma parte da Terra receba luz do Sol, enquanto que a outra parte não receba. Então, o que é importante você já perceber aqui? Que a Terra girando aqui no movimento de rotação, ela vai receber luz do Sol só em uma metade, mais ou menos aqui. Enquanto que no outro lugar aqui, do lado oposto, é noite, certo? Então, não dá, sabendo disso, para que todos os lugares do mundo tenham o mesmo horário, seja a mesma hora. Por isso que foi criado, então, os fuso horários. Por isso que foram criados os fuso horários. Porque o Sol não atinge todos os lugares da Terra da mesma forma, ao mesmo momento. Então, como que fica a Terra aqui, né? Por que dos fuso horários? Vamos lá. Uma volta completa, então, nesse movimento aqui, é um dia. Então, a Terra dá uma volta completa a cada 24 horas, mais ou menos. Tá? Então, esse movimento de rotação aqui, ele se completa a cada 24 horas. A cada 24 horas. Então, olha só. Uma volta completa, então, é um dia. Um dia não tem 24 horas? Beleza. Então, ó, uma volta completa também é um giro de 360 graus. Então, olha só essa informação. Uma volta completa é um giro de 360 graus. Afinal de contas, nós estamos falando de uma esfera. Beleza? Se um dia, né, de 24 horas é uma volta de 360 graus completa, 360 graus dividido por 24 horas vai dar 15 graus. Ou seja, a cada hora a Terra dá uma volta de 15 graus. Beleza? Então, cada fuso horário é o quê? É um meridiano aqui, ó, de 15 graus. Tá me entendendo? É bem fácil aqui, tá? Nós criamos os fuso horários por conta do movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento demora 24 horas, certo? Então, 24 horas dividido pelos 360 graus ali, de uma volta completa, vai dar a cada hora, então, 15 graus. 15 vezes 24 dá 360 graus, a volta completa. Por isso que nós dividimos a Terra aqui, ó, os meridianos de fuso horários a cada 15 graus. Ou seja, o planeta Terra todo tem 24 fuso horários. São 24 horas diferentes, tá? Qual que é o padrão? Qual que é a referência? A referência é o meridiano de Greenwich, tá? Meridiano de Greenwich. Tá? Por que que chama meridiano de Greenwich? Porque ele passa lá em Londres, no bairro de Greenwich, certo? Então, nós temos para cá, ó, para direita do vídeo aí, mas no mapa a gente chama de leste, 12 fuso horários, de 15 em 15. 15, 30, 45, 60, até chegar no 180. E aqui, para oeste, a mesma coisa, mas 12 fuso horários até chegar no 180 aqui. Essa linha aqui, ó, de 180 é a mesma dessa aqui. É o antimeridiano de Greenwich, certo? Então, isso significa o quê? Que
para cá, vamos pensar que seja meio-dia em Londres, para cá a gente vai diminuir. Por que que a gente diminui? Por conta do sentido de rotação da Terra, tá? O movimento aparente do Sol, né, o nascer do Sol até até o poente, é do leste para o oeste. Então, esse sentido aqui é importante você entender, que quando a gente vai contar de 15 em 15 para lá, a gente vai diminuir. Para cá, a gente aumenta. Então, vamos pensar que em Londres seja meio-dia. No 15, aqui para oeste, vai ser 11 da manhã. No 30, vai ser 10 da manhã. No 45, vai ser 9 horas da manhã. Tá vendo? Então, para cá sempre a gente vai diminuir. Para o outro lado, nós vamos aumentar. Se em Londres, aqui ó, no 0, tá? Por que eu estou falando de Londres? Porque o meridiano de Greenwich passa aqui em Londres. É o marco inicial, tá? For meio-dia, para cá, 13 horas, 14 horas, 15 horas, então para lá vai aumentar. Daqui a pouco a gente vai fazer as atividades, vocês vão ver como que funciona, tá? Isso aí é bem fácil, na verdade. Certo? Então, vamos lá aqui, ó. Vamos dar sequência aqui. Olha só, o mapa dos fusos horários, tá? Fusos horários, ó, meridiano de Greenwich, 0. Então, para lá, vai do -1 até o -12, sempre de 15 em 15. E para lá, vai do +1 até o +12, tá? Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas aqui, ó, é o -12, aqui é o +12. Então, são quantos fusos horários, então? 24 fusos horários, tá? Então, como que a gente pode fazer? Vamos dar um exemplo. Aqui, ó, Brasília, né? Tá aqui, ó, no -3. O laranjinha claro, ó, -3. Se em Brasília, que é o fuso horário -3, for 12 horas, ou seja, meio-dia, que horas que vai ser lá em Londres? Ó, Londres tá aqui, ó, no 0, tá? Então, ó, se em Brasília for meio-dia, ó, para lá vai aumentar. Então, é 12, 13, 14, 15 horas, tá? Então, em Londres vai ser 15 horas, se em Brasília for 12 horas, meio-dia, tá? O que acontece, então, se, por exemplo, lá na África do Sul, aqui, ó, for, vamos usar aqui, ó, 15 horas. 15 horas lá na África do Sul, ou seja, 3 da tarde. A África do Sul tá pintada aqui, ó, verde clarinho. Então, qual que é o +2? 15 horas na África do Sul. Que horas que vai ser aqui no Brasil? Então, ó, 15. Para lá vai diminuir. 14, 13, 12, 11, 10. Então, no Brasil, aqui em Brasília, vão ser 10 horas da manhã, se lá em Joanesburgo, por exemplo, se lá na África do Sul for 15 horas, né, 3 horas da tarde, beleza? Mas o Brasil, e o Brasil, como que funciona os fusos horários no Brasil? O Brasil tem só um fuso horário? Não. O Brasil ele é muito grande, de leste a oeste, uma extensão territorial bem grande. Então, o Brasil tem 4 fusos horários. A gente tem um fuso horário para as ilhas aqui de Fernando de Noronha, que é o -2, tá? É o -2 em relação a Londres. Tem o horário aqui adotado por Brasília, que pega a maior parte dos estados, que é o -3, o horário de Brasília é o -3 em relação a Londres. Tem o fuso horário aqui que pega parte do centro-oeste e região norte, que é o -4, tá? E tem ainda o -5, que pega o estado do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas, tá? E daí você tá vendo, poxa, professor, olha só, as linhas todas tortas. Por quê? Olha, para facilitar, porque essa linha pontilhada aqui é do fuso horário. Mas para um estado, ou às vezes até mesmo uma cidade, não ter 2 fusos horários diferentes, tá? No Brasil,
a gente faz uma adaptação aqui respeitando os limites dos estados. E isso acontece, você pode ver, aqui ó, em vários países também, para o país não ficar lá tendo muito fuso horário, né, de forma que prejudique ou atrapalhe a população local. Tá? Então, no nosso país é isso. Mas é importante você saber que o nosso país tem 4 fusos horários. Fernando de Noronha, o de Brasília, tá? Aqui, ó, que pega o Mato Grosso do Sul, da região centro-oeste, Rondônia, Amazonas e Roraima, né, que é o -4, e ainda tem o -5. Então, o Brasil tem diferentes fusos horários. Importante, isso você precisa saber, tá? E o que mais que você precisa saber? Bom, vamos fazer algumas atividades aqui, eu vou ler e vou explicar para vocês, tá? É esse tipo de atividade que você vai encontrar por aí quando a gente fala de fusos horários, tá? Olha só, essa atividade de nível fácil, tá, gente? Primeira atividade aí de vocês, ó. Um cientista que mora em Brasília e estuda o desmatamento na região amazônica do país precisa viajar de sua cidade à capital do Acre. Qual que é a capital do Acre? Rio Branco. Para fazer trabalhos de campo. Levando em consideração que seu voo sai às 22 horas de Brasília e tem 3 horas de duração, que horas o cientista deve desembarcar no local de sua chegada? Então vamos entender essa pergunta aqui para a gente fazer ela sem medo, tá? Ó, o voo sai de Brasília às 22 horas, beleza? Quanto tempo de voo? 3 horas de duração. O que a pergunta está querendo saber? Que horas que esse cara, esse cientista, vai desembarcar lá em Rio Branco, lá no Acre, tá? No horário do Acre. Então a gente precisa levar em consideração aqui o fuso horário. Porque ele embarcou às 22 horas em Brasília. Só que em Brasília são 22 horas, beleza. Mas e no Acre? Não é. Ó, Brasília está aqui, ó, nesse fuso horário. Ó, o Acre está nesse outro. Então, se em Brasília são 22 horas, tá? É 10 da noite, 22 horas. 22 aqui, nesse fuso, ó, 22, aqui vai ser 21 e aqui vai ser 20. Por quê, professor? Porque lembra que eu falei? Para lá sempre vai diminuir. Então ele sai às 22 horas, mas aqui no Acre são só 20 horas ainda, tá? Tem 2 horas de diferença o Acre em relação a Brasília. Então, se ele saiu às 22, aqui ainda é 20, mais as 3 horas de voo, ele vai desembarcar 20 horas mais 3, 20, 21, 22, 23 horas. Ele vai chegar às 23 horas lá em Rio Branco, lá no Acre. Viu o que você precisa levar em consideração numa atividade como essa? Que hora que o voo sai do local de partida ali, ó. O voo sai às 22 horas. Mas o local de destino não são 22 horas ainda. O local de destino ainda é 20 horas. E a gente não pode esquecer o quê? A duração do voo, 3 horas. E para somar, então 20 mais 3, 23 horas. Então a resposta dessa atividade, que horas o cientista vai desembarcar no local de chegada? 23 horas. Legal? Então vamos lá, mais uma atividade aqui. Olha só, um jovem universitário estuda no Mato Grosso e precisa falar com a sua família, que vive no Tocantins. Sabendo que seus pais estarão em casa a partir das 20 horas, em qual horário ele deve fazer essa ligação? Então, a gente tem que saber o quê? Ele está onde? No Mato Grosso. Marquei aqui ó, o Mato Grosso, tá? Ele vai ligar para sua família que está no Tocantins. Mato Grosso e Tocantins estão no mesmo fuso horário? Não. Mato Grosso está no -4 e Tocantins está no -3, horário oficial de Brasília, tá? Então, os pais dele vão estar às 20 horas lá em Tocantins, tá? Em casa. Que horas que ele vai precisar ligar? A pergunta é essa, que hora que ele vai ligar para os pais dele? Se aqui é 20 horas, aqui é 1 hora a menos, então ele vai ter que ligar para os pais às 19 horas. É essa a resposta dessa atividade. Então, ele vai ligar para os pais deles, né,
às 19 horas aqui no Mato Grosso. Porque às 19 horas no Mato Grosso é 20 horas em Tocantins, porque Tocantins está no fuso horário -3, certo? Entendeu? Facinho essa atividade, não é mesmo, gente? Então, a gente só precisa ter um pouquinho de atenção aí na hora de fazer a atividade, tá? Vamos complicar um pouquinho? Olha essa atividade aqui. Os gerentes regionais de 2 unidades produtoras de uma grande multinacional devem realizar uma videoconferência para tratar de estratégias de produção conjunta. Uma das unidades está localizada em Los Angeles. Marquei Los Angeles aqui no mapa, tá? E a outra na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Marquei Joanesburgo aqui. Em que horário os gerentes da unidade de Joanesburgo deverão estar a postos para que a videoconferência seja realizada às 8 horas de Los Angeles? Então, olha só. Os caras aqui de Los Angeles, eles vão começar a videoconferência às 8 da manhã, tá? Às 8 da manhã em Los Angeles, né? É outra hora aqui em Joanesburgo, olha a diferença. Los Angeles está aqui, ó, pintado de laranja. Então, o laranja aqui, ó, é o -8. É o -8. E a Joanesburgo está pintado de verde claro. Joanesburgo, então, está no +2. Ou seja, são 10 horas de diferença. Então, aqui a gente não precisa considerar mais nada. Só essa diferença aqui, ó. 10 horas de diferença. Por que 10 horas, professor? Porque Los Angeles está no -8 e Joanesburgo no +2. Então, é 8 horas até Greenwich e depois mais 2 para cá ainda. Então, são 10 horas de diferença. Então, que horas que vai acontecer a videoconferência aqui em Joanesburgo? Às 18 horas. 8 horas mais 10, 18 horas. Certo? Entendeu? Gente, fuso horário não é difícil. É um tema importante, mas não é difícil. Você só precisa estar atento aqui para fazer continha de mais e de menos para resolver as questões que você vai encontrar. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido. E se tiver dúvida, é só deixar um comentário aqui. Valeu? Até mais. Tchau.